Bom dia, pessoal. A dona Isaura viu e falou assim, você vai falar tudo isso? Eu falei, olha, às 15h a gente faz um intervalo para o café. Aí depois a gente encerra às 18h, tá bom? Não vai ser lanche não, é só um cafezinho. Bom... Não tinha, foi buscar. Bom dia, amigos. Bom, meu nome é Eduardo, né, trabalhador da casa. Agradeço a oportunidade de vir aqui, poder conversar com os amigos, né, sobre o Evangelho, sobre a doutrina espírita. E, pensando no assunto, a gente não poderia deixar de lembrar que hoje é Dia dos Pais, né? E, assim, refletindo a respeito do que dizer, né, eu imaginei que seria importante, interessante a gente conversar um pouco sobre a mudança que Jesus proporciona em relação à nossa visão a respeito de Deus, né? A humanidade traz em si a consciência da existência do nosso Criador, né? E essa consciência se manifesta na história da humanidade de diversas formas diferentes, né? Ao longo do tempo, né? Preparei um roteirinho aqui. Ao longo do tempo, o homem via Deus nas forças da natureza, né? Então ele via Deus no trovão, via Deus nas tempestades, via Deus no mar, via Deus nas florestas, né? Tudo aquilo que ele não compreende, aquelas forças que estavam além da sua capacidade, Deus era visto, para o homem ele enxergava aquilo como uma força superior e aquilo que garante a existência, né? Da floresta, dos animais, né, o homem tira o sustento, né, tira o alimento, tira a cobertura para o corpo, não é assim? E, ao longo do tempo, essa visão de Deus vai evoluindo, vai progredindo, né? O homem começa a enxergar Deus em si mesmo. E aí a gente vai ver aquelas figuras de deuses antropomórficos, né? Ou semideuses, como a gente vai ver na mitologia grega, por exemplo, né? Ou entre os indianos, né? Que existe lá um panteão de mais de 5.000 deuses, né? Deuses entre figuras humanas e figuras mistas, né? Humanas e com características animais, não é assim? E avançando alguns milhares de anos, a gente chega com os nossos irmãos hebreus, né? Por que a gente fala de hebreu, né? Porque ainda não é o judaísmo, né? O povo hebreu é uma determinada etnia, né, da espécie humana que vivia ali já, né, há 4.000 anos antes de Cristo, né? Então imagina, é um povo que tem 7.000 anos de história, 6.000 anos de história, tão antigo, por exemplo, quanto os nossos irmãos chineses, né? E a visão que os nossos irmãos judeus tinham de Deus, né, por exemplo, o ambiente em que eles viviam era inspirador para que eles pudessem compreender Deus. Então, qual que é o ambiente em que os hebreus nasceram e viveram? Aquele ambiente duro, seco, do deserto, né, da Galileia, ali, daquela região do Oriente Médio, né? Então, portanto, um ambiente duro, não é assim? Um ambiente que exige do ser humano muito trabalho para tirar o sustento do dia a dia, né? Um ambiente com pouca água, um ambiente seco, não é assim? E um ambiente muito disputado por diversas etnias, cada etnia querendo fazer a sua própria existência prevalecer sobre a existência das outras etnias, né? E aí a gente vê povo escravizando povo, não é assim?
todos eles lutando pela sobrevivência. E essa realidade dura é transportada para a visão que eles têm de Deus. Então, nós vamos encontrar, quando a gente estuda lá a origem do povo hebreu, o judaísmo, vamos ver que eles vão ter 72 nomes para se referir a Deus. Eles não usam pronunciar a palavra Deus, que para eles é um D com apóstrofo, US, então eles usam Senhor dos Exércitos, Yahvé, Então, é um Deus nacional judeu, hebreu, que o judaísmo vai se desenvolver ao longo do tempo, que faz com que aquele povo consiga prevalecer sobre todas as outras nações que disputam o mesmo espaço. Então, portanto, é um Deus nacional hebreu, uma visão de um Deus particular, de um Deus de um povo, e de um Deus que corresponde com características que vão corresponder àquela realidade dura que eles experimentavam. Não é assim? Um Deus impiedoso, um Deus duro, um Deus tão especial que ninguém, apenas alguns indivíduos especiais da comunidade hebraica poderia se relacionar com essa criatura. Então, por exemplo, com essa criatura não, com o Criador, criatura somos nós. Então, como é que era essa relação? Quem conhece um pouco, você vai estudar lá o livro de Êxodo, nós vamos ver que os judeus passaram 400 anos escravos dos egípcios. E quando eles conseguem finalmente a libertação, eles passam 40 anos caminhando no deserto até encontrar a terra prometida. E nesse processo de caminhada, até os 40 anos do deserto tem uma simbologia espiritual para a gente, que é a nossa caminhada. Nós estamos buscando o nosso lugar, não é isso? O Espiritismo vai falar que nós somos espíritos errantes, não é assim? Enquanto nós não alcançamos a nossa libertação, a nossa evolução espiritual, estamos caminhando por esse deserto, que não é um deserto material, mas é um deserto espiritual. Não nos encontramos ainda, não é? Estamos buscando referências para que nós nos encontremos, não é? Então, nessa caminhada dos hebreus pelo deserto, até encontrar essa terra prometida, eles tinham lá um espaço que eles chamavam de tabernáculo, onde eles faziam o culto a Deus, ao Deus nacional judeu. E dentro desse espaço havia um espaço em específico que se chamava Santo dos Santos. É o santo de todos os santos. No idioma hebreu não existe o superlativo como o nosso aqui, especialíssimo. Então, para falar que alguma coisa era mais do que especial, era especial dos especiais. É justamente por isso que Jesus, quando falava, ele dizia assim, em verdade vos digo, porque eles não tinham essa, na linguagem hebraica, não tinha o superlativo que nós temos no português. Então, o santo dos santos era aquele espírito mais santo entre os santos, que para eles correspondia ao próprio Criador, ao próprio Deus. Então, nesse espaço, o tal do Santo dos Santos, só entrava o sumo sacerdote. Só o sumo sacerdote que podia entrar em determinados dias do ano. Então, vejam, nós temos uma visão de Deus como um Deus duro, impiedoso, numa relação formal, ou seja, não é acessível a qualquer pessoa, é acessível diretamente somente a um ser humano escolhido, de uma tribo específica, que era a tribo dos levitas lá, em determinados dias do ano, um Deus
com quem eles estabeleciam uma relação sacrificial, ou seja, para agradar a Deus eu precisava fazer sacrifícios materiais. Então tinha lá os dízimos, né, que cada tribo lá tinha que tirar 10% da primeira colheita, 10% das primeiras melhores crias, né, e entregar para Deus, não é assim? E dependendo e também tinha uma relação sacrificial com relação aos nossos equívocos, aos nossos erros. Então, por exemplo, dependendo do tamanho do pecado e do bolso do pecador, né, tinha que sacrificar um determinado animal, ia desde uma rolinha até um boi, não é? Era essa relação, né? Essa relação de dureza, de relação de sangue, de sacrifício, né? De morte, não é? Era assim que eles entendiam essa relação com Deus. Só que alguns 1000 anos se passam e o nosso Pai, né, permite a encarnação entre o povo hebreu de nosso Senhor Jesus, não é? E ele transforma essa relação. Uma coisa que a gente já pode começar falando dessa transformação, por exemplo, em relação à maneira como Jesus nos ensina a nos referirmos a Deus. De Yahvé, do Senhor dos Exércitos, ele se referia a Deus como Abba. E Abba não é aquela banda de música pop dos anos 70. Né? A grafia é a mesma. Né? Mas Abba, em aramaico, tem um significado de paizinho. Pai do coração. Né? Pai espiritual. Quebra, por exemplo, a relação de hereditariedade de sangue. Porque, por exemplo, a figura do Messias, ela está ligada a uma questão tribal, de hereditariedade sanguínea. Né? Então, essa imagem de pai, como esse pai espiritual, como esse guia maior, traz essa ideia da universalidade da paternidade divina. Ou seja, começa transformando um Deus que era um Deus bairrista, digamos assim, hebreu, limitado ao povo judeu, para a ideia de um Deus universal. Um Deus de todas as criaturas, independentemente se você é hebreu, se você é egípcio, para pegar o contexto deles, né? Se você é brasileiro, para pegar o contexto nosso, português, é um Deus da criação. E um Deus com esta relação, uma visão de Deus, né? Porque não existe um Deus, é Deus, né? É um único Deus. Essa visão, aí sim, a visão do Deus único, né? Porque na visão judaica, Deus, Yahvé, o Senhor dos Exércitos, estava em disputa com os deuses dos outros povos. E Jesus vem e modifica essa relação apenas com a maneira como ele se relaciona com Deus. Uma relação direta, sem intermediários. Né? Por exemplo, ele vai dizer assim para nós, no Sermão do Monte, né? Quando fordes orar, não vá orar nas praças públicas para que você seja visto, ou no templo, né? Mas ora lá no teu quarto, fechado, em segredo, porque Deus, o teu Pai, vê o que acontece em segredo. Não precisa ser uma relação pública. Não precisa ser uma relação para que os outros vejam que você tem uma relação com Deus.
Não é uma relação formal. É uma linha que independe de intermediários. Né? É justamente por isso que aqui no movimento espírita nós não temos uma figura do padre, né? Do pastor espírita. Não existe o pastor espírita, não existe, senhor Onésio? Não, né? Então, todo mundo aqui, nós somos numa relação de horizontalidade. Né? Por exemplo, só existe esse degrau aqui porque é para facilitar a visão. Mas quem vem aqui conversar sobre doutrina, sobre evangelho, não é ninguém diferente de qualquer um de nós. É uma relação de horizontalidade. E é assim que Jesus propõe que nós aprendamos a nos relacionar com Deus. Não que nós nos coloquemos de igual para igual com Deus, mas numa relação íntima com Deus. Numa relação de pai e filho. Acessível a qualquer um de nós. Numa relação que não depende de práticas exteriores. Não depende de sacrifícios materiais. Né? Se Jesus nos pede sacrifícios, são os sacrifícios dos nossos vícios, das nossas imperfeições, sacrifício do nosso egoísmo, sacrifício do nosso orgulho. Né? De onde é que Jesus vai dizer isso para nós? No próprio Sermão do Monte. Ele está dizendo assim: você está lá no templo para apresentar a sua oferta para Deus, não é? Mas aí, lá dentro do templo, você se lembra que tem alguém lá fora com alguma coisa contra você, ou seja, você fez alguma coisa de errado para alguém. Qual que é a orientação que Jesus dá? Larga a oferta no pé do altar. Não é? Então, o que ele está dizendo para nós? As ofertas materiais não interessam a Deus. Porque nada neste mundo, que existe nesse mundo, nós podemos dar a Deus que já não seja dele. Ele é o Criador de todas as coisas. Só uma coisa que nós podemos dar para Deus que ainda não é dele. Alguém desconfia o que seja? O nosso coração. E é esse o sacrifício que Jesus pede, o sacrifício de um coração limpo do orgulho, limpo do egoísmo, né? Limpo da vaidade, do apego às coisas transitórias deste mundo. Então percebam como é que Jesus transforma a relação do homem com Deus. E esse é o chamado para nós aqui, né? 2000 anos depois de Jesus, porque ainda nós continuamos nos relacionando com Deus nessa dimensão, né? Da ideia de um Deus punitivo, né? De um Deus impiedoso, não é? Estamos pagando, não é assim? É o castigo de Deus, não é assim? Quando Jesus transforma essa relação de castigo numa relação de responsabilidade, né? De transformação da consciência. Então, essa relação distante, né? Essa relação sacrificial, ela é completamente abolida por Jesus, né? Deus é acessível para nós através da prece. Basta que nós tenhamos confiança no processo. Eu não gosto de falar fé, porque fé fica no sentido abstrato. A gente não compreende muito bem o sentido da fé. Mas quando a gente fala da fé no sentido de confiança, ela se torna mais concreta para a gente, né? Para a gente realizar na cabeça. Né? Porque as palavras, às vezes, a gente pronuncia determinadas palavras que ficam soltas e a gente não realiza o sentido na mente. Né? Então, quando a gente fala confiança, a gente melhora, eu acredito, né, na minha
leitura melhora esta visão, né? Então, é orar a Deus nos momentos em que nós precisamos desse diálogo, dessa conversa, com esta confiança de que Deus está nos ouvindo. Com essa confiança de que Deus, de diversas formas, está falando conosco. Porque Deus fala conosco não somente na nossa mente e no nosso coração, mas Deus fala conosco através das pessoas que nos cercam. Muitas vezes, Deus usa os nossos parentes, a nossa família, os nossos amigos, os nossos companheiros de trabalho, para mandar para a gente aquelas mensagens que Ele está tentando falar na nossa consciência e a gente não está ouvindo. Mas a nossa realidade que nos cerca nos mostra o direcionamento que Deus está querendo dar para a gente, principalmente nos momentos mais difíceis. E é disso que Jesus vai falar quando Ele diz assim, quando fordes orar, ore em segredo, né? Preserva essa relação sua com Deus, cultiva ela. Esse é o verdadeiro culto, né? Não precisa ser público para que os outros vejam. Precisa ser sincero. Precisa ser do coração. Aí faz sentido a expressão Abba, Paizinho do coração. Essa busca sincera por essa mensagem de Deus que pode nos direcionar o caminho. Jesus vai mudar a nossa relação com Deus também numa outra dimensão, na dimensão das ações humanas. Porque quando Ele vai falar de reino de Deus, né, a gente tem duas ideias de Deus, dessa ideia do reino. A gente imagina que o reino de Deus é uma realidade extrafísica, metafísica, que vai se concretizar na dimensão espiritual. Não é assim? Ou seja, depois dessa vida. A maioria das religiões trabalha com essa visão. Não é? Mas Jesus traz essa visão do reino de Deus para a concretude da nossa vida diária. Ele vai dizer para nós assim, em determinado momento. Se alguém disser para vocês, ó o reino de Deus vindo ali, ó o reino de Deus ali, não acredite, porque o reino de Deus está dentro de vós. Ele não está do lado de fora. Ele está do lado de dentro. E Ele vai chamar a gente para manifestar o reino de Deus nas nossas ações diárias. Então, Ele traz essa realidade da presença de Deus entre nós e da responsabilidade de nós sermos agentes da manifestação de Deus na realidade concreta deste mundo. Por que a gente não quer um mundo melhor? Né? A gente não vê assim, nossa, esse mundo que a gente vive com tanta injustiça, com tanta miséria, com tanta violência. Mas de onde que vem a miséria, a injustiça e a violência? Dos seres humanos, nós. Então é a escolha daquilo que a gente está manifestando no mundo, começa dentro dessa consciência de que o reino de Deus, que a gente quer que seja realizado, que o reino de Deus em potencial já está dentro de nós. A imagem que Jesus vai usar para falar isso para a gente é a imagem da parábola da semente. Ele vai usar a imagem da semente em diversas oportunidades, mas na parábola do semeador fica muito nítida essa ideia. O semeador saiu a semear, né? E uma parte da semente caiu à beira do caminho, entre as pedras, onde a terra era rasa. Outra parte caiu entre os espinhos.
né? Outra parte caiu na terra rasa e outra parte caiu na terra boa. Né? A semente são essas ideias do reino de Deus, os valores do reino de Deus, a justiça, a misericórdia, o perdão. Né? E os vários tipos de terra são as várias maneiras como cada um de nós recebe essas ideias. A terra boa é aquele coração aberto, que recebe a ideia e deixa que essa ideia o transforme, que permita que ele manifeste no mundo concreto o reino de Deus. Ele nos torna responsáveis por esta manifestação, ou seja, é uma responsabilidade compartilhada. Entre os judeus, então, Deus intervém na história, eles estão aguardando até hoje a chegada do Messias, que vai realizar que com a chegada do Messias o mundo viverá em paz. Mas Jesus está dizendo para nós que essa paz é responsabilidade nossa. Que a construção desse mundo melhor é responsabilidade nossa. E ele vai chamar, por exemplo, aqui a gente tem diversas passagens em que a gente poderia lembrar Jesus nos chamando para essa dimensão. Mas, né, quando Jesus fecha o Sermão do Monte, aí eu recomendo os amigos que estudem lá, Mateus 5-7, quando ele fecha o Sermão do Monte, ele nos traz a imagem do homem. Quem lembra? Do homem. O homem prudente. O homem prudente. O que é o homem prudente? Porque no Sermão do Monte ele está falando de todas essas coisas que nós estamos conversando aqui. E aí ele diz assim: todo aquele que ouve estas coisas que eu estou dizendo e as coloca em prática, ó a dimensão concreta do reino de Deus. Quem tem a responsabilidade de trazer essa dimensão concreta? Quem coloca em prática. Então, você ouve e pratica tudo isso, toda essa justiça, essa misericórdia, ou seja, não joga a responsabilidade somente na mão de Deus, porque Deus já te deu aquilo que você precisa. Ele já te deu a vida. Ele já te deu a existência. Ele te deu os meios, Ele te deu a inteligência, a capacidade de transformar a sua realidade. Faça a sua parte. É isso que Jesus está chamando para nós. Você quer um mundo melhor, criatura? Transforma. Mas não adianta você ficar brigando com os outros porque os outros não fazem aquilo que você acha que deve fazer. Faça você a sua parte. Não é aquela musiquinha que parece um clichê, que é um bordãozinho, né? Como é aquele versinho? Depende de nós, né? Assim? Mas é isso, essa é a realidade. É um clichê, mas é um clichê pautado na realidade. Então ele vai dizer assim: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as coloca em prática, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edifica a sua casa sobre a rocha. Quem é a casa? O homem, nós. Quem é a rocha? O Evangelho, as ideias, a paz, a misericórdia, a justiça, que a gente precisa, que nós somos chamados por Jesus para manifestar no mundo real, no mundo concreto. Então ele vai dizer assim: esse que edificou a sua casa sobre, ou seja, aquele que edificou a si mesmo sobre esses valores do Evangelho, né, vai suportar todas as dificuldades desse mundo. Ele vai dizer assim: vieram as tempestades, vieram as enxurradas e se abateram sobre aquela casa, mas aquela casa permaneceu de pé. Qual que é uma conclusão que a gente pode tirar daí? Jesus está prometendo vida fácil para nós? Porque geralmente é essa relação que a gente tem com Deus, não é? A gente ora para pedir que Deus vá na nossa frente limpando as dificuldades do caminho, para que nós não tenhamos dificuldade na vida, não é assim?
É assim que a gente ora o fecho do Pai Nosso, né? Livrai-nos do mal. Quando a gente fala livrai-nos do mal, a gente está pensando no quê? Ô, Senhor, me livra das dificuldades. Né? Quando, na verdade, ele está falando assim, livrai-nos de praticar o mal, de sermos o agente do mal nesse mundo concreto. Então, o homem prudente, aquele que confia em Deus, que busca manifestar em cada ação sua, no dia a dia, o reino de Deus, desse chamado que Jesus nos faz, ele não está isento de dor e de sofrimento. Jesus está dizendo assim, se você viver a tua vida assim, você vai ser capaz de superar qualquer dificuldade, seja ela qual for, porque no final você ainda vai estar em pé. A sua casa não vai cair, você não vai sucumbir às dificuldades. Então, essa outra dimensão da mudança que Jesus nos propõe, a visão de Deus, né? Um Pai que nos dá aquilo que nós precisamos, que é a vida, que nos dá as ferramentas para que nós aprendamos a seguir o caminho, que é o nosso corpo físico, a nossa capacidade de pensar, a nossa capacidade de amar, a nossa capacidade de ser misericordioso, né? A nossa capacidade de ser bom e justo. Essa transformação da dimensão se manifesta numa palavra que Jesus chama de misericórdia. Porque nós, muitas vezes, somos incapazes de sermos misericordiosos. E uma parábola em particular, Jesus nos traz essa visão de Deus como um Pai misericordioso. Né? Hoje é dia dos pais, né? Então nós estamos trabalhando a nossa paternidade aqui. Né? E essa é a visão que Jesus pretende que nós aprendamos a desenvolver em nós em relação ao nosso Criador. Né? Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, há um conjunto de parábolas que é denominado as parábolas da misericórdia. Né? Uma delas é a parábola da ovelha perdida, outra é a parábola da dracma perdida, e a última parábola é a parábola que nós vamos conversar aqui para encerrar o nosso assunto de hoje, que é a parábola do filho pródigo. Né? Jesus nos conta que há um pai, um senhor de muitas terras, que tem 2 filhos. Esses filhos trabalham com o pai. E um belo dia, um desses filhos chega para ele e diz, pai, me dá a minha parte na herança. Ou seja, está pedindo uma antecipação da legítima, né, senhor Nésio? Me dá a minha parte na herança. Esse pai reúne todos os bens, divide por 2 e entrega, faz a vontade daquele filho. Entrega a metade dele, que ainda seria dele no futuro, porque o pai estava vivo. Isso é um aspecto que Jesus nos apresenta de Deus, que é a generosidade. Essa entrega dos bens da vida que esse pai faz para esse filho pode ser simbolizada como a nossa própria vida, a nossa própria existência, os meios que a gente recebe de Deus para transformar nós mesmos e transformar o mundo, e viver e crescer. Ou seja, esse corpo físico, a nossa força, né, a nossa capacidade de raciocinar, de pensar, de amar. No entanto, esse filho pega essa metade dos bens que ele recebe de Deus, né, desse pai, e sai pelo mundo fazendo o quê? Esbanjando tudo. Né? E a gente não faz a mesma coisa quando a gente esbanja o nosso tempo, quando a gente desperdiça o nosso tempo em coisas sem sentido, em coisas que não acrescentam em nada à nossa vida espiritual, em coisas que não nos fazem crescer em nada. Quando a gente fica horas e horas perdido nesses submundos da internet, vendo coisas que não nos fazem crescer nada, nós estamos como um filho pródigo, desperdiçando os recursos que recebemos de Deus, entre eles o tempo.
que é o mais importante. Em vez de nós investirmos esse tempo na nossa elevação, na melhoria da nossa capacidade de compreensão, na melhoria da nossa capacidade de discernimento, na melhoria da nossa capacidade de sermos justos, de sermos misericordiosos, né? Então esse filho sai esbanjando Deus, os bens que recebe de Deus com os prazeres do mundo, né? Tem muitos amigos, né? E aí nessa hora a gente vai ter muito amigo mesmo, né? Quando tem muito para gastar, não é assim? Vai chover de amigo, não vai? Até o dia que ele gasta tudo. Até o último recurso. Não tem mais nada de material, né? Não tem mais nenhum recurso. E aí ele se vê sem amigos. Sem amigos, sem com o que viver. E encontra um trabalho que é para apacentar porcos. E essa imagem do porco, né, na cultura judaica, para nós, parece que não tem sentido, parece que é uma bobagem, que não faz... tanto podia ser porco quanto poderia ser boi? Não. Por quê? Porque para o judeu, o porco é um animal impuro. Impuro espiritualmente, inclusive. Então, a figura desse filho indo apacentar porcos simboliza para nós a degradação total e absoluta. Tipo assim, o último alçapão do fundo do poço. Tem o fundo do poço, aí tem mais um alçapãozinho, é lá que ele estava. Não tinha como descer mais baixo. E ele apacentando porcos, e ele sentia fome porque o dono do porco dava bolota para os porcos comer, mas não dava para ele comer. E ele viu aquilo e fez assim, poxa vida, eu aqui com fome para comer a comida que o porco come, se eu tivesse com o meu pai, os trabalhadores dele são muito mais bem tratados do que eu estou vivendo aqui. Meu pai trata os trabalhadores dele com justiça, com misericórdia. Será que se eu voltar lá para ele não precisa mais me receber como filho, não. Mas que ele me receba como empregado. Porque se ele me receber como empregado, pelo menos eu vou estar mais bem tratado do que eu estou sendo tratado aqui. Aí ele se enche de coragem. Coragem inspirada pelo quê? Pelo arrependimento. O arrependimento sincero, de coração. Não o arrependimento formal. O arrependimento que eu vou lá, mato um bichinho para satisfazer, aplacar a ira de Deus, para recompor os meus equívocos com Deus. Mas um arrependimento sincero, onde ele compreende o erro. Compreende o erro de cálculo, compreende a misericórdia de Deus. Então aí ele se coloca no caminho. E essa história de se colocar no caminho também é importante, porque todos nós estamos nesse caminho. Esse caminho de compreensão, de entendimento, de esclarecimento, onde a gente vai aos poucos crescendo nessa dimensão da misericórdia de Deus, porque todos nós somos como esse filho pródigo. Concordam? Todos nós desperdiçamos a vida em coisas sem sentido, sem significado real, espiritual para nós, que quando terminar essa existência, imaginem-se no último dia dessa existência, daqui a alguns anos, sabe lá Deus quando, ou amanhã talvez, suponha que o meu dia de embora seja amanhã. Como eu estarei amanhã? Que ser humano eu serei nesse dia, nessa hora da partida? Serei um ser humano melhor, mais justo, mais misericordioso? Essa é a dimensão da espiritualidade que Jesus nos chama a refletir. Né? E a doutrina espírita, então, muito mais. Porque a doutrina espírita nos chama para esse autoconhecimento, para esse autoentendimento. E por que a gente não faz projeto para comprar uma casa nova? A gente não faz projeto para trocar de carro, seu Anésio?
Você não faz projeto para abrir uma empresa? Não faz projeto para mudar de emprego? Quem de nós faz projeto para ser um ser humano melhor? Eu quero ser mais justo, aprender o que é justiça e manifestar a justiça nas minhas palavras, emoções, sentimentos, ações. Eu quero ser mais misericordioso, eu quero ser menos egoísta. Esse é o chamado. E esse filho pródigo volta, esperando ser recebido como empregado. No entanto, o pai vê esse filho no caminho. Perceba, o filho não chegou, ele está no caminho. E esse pai chama o empregado dele e fala, vai lá, recebe meu filho. Bota uma roupa limpa nele. Coloca um anel no dedo dele. Mata um boi cevado lá, que a gente estava aguardando para a gente comer. Mata o boi cevado. Chama todo mundo. Vamos fazer uma festa, porque meu filho... Essa é a visão que Jesus quer que nós tenhamos de Deus. Deus esperando a gente voltar. E nós nem precisamos chegar. Basta se colocar no caminho, de maneira sincera, se esforçando. Né? E aí, o filho que ficou, chega lá, ouve a festa, ouve a alegria, a música, a carne cheirando lá, o churrasco. Ele vai lá ver o que está acontecendo, olha de fora, não ousa entrar. Aí o pai percebe, o empregado vai lá e fala, teu outro filho está lá fora. Aí ele vai lá, filho, vamos lá entrar. Não, mas pai, eu estou aqui com você, eu não te abandonei, eu fiz aqui a minha vida com você do teu lado, e você nunca me deu um cabrito para eu celebrar com os meus amigos, mas agora o senhor está aí com esse filho aí que te abandonou, que dilapidou o seu patrimônio, que gastou tudo que era nosso, e agora o senhor pega e faz uma festa para ele. Ele fala assim, mas filho, você esteve aqui comigo o tempo todo, tudo que é meu é seu. Você nunca, não tem essa diferença. Agora ele estava perdido. Então vamos celebrar, vamos festejar o retorno. Então é Jesus nos mostrando a visão, concreta, real, do que é Deus como nosso Pai. Então, não importa os erros cometidos, não importa quanto tempo nós desperdiçamos. E nós desperdiçamos muito tempo. E nós cometemos muitos erros. Mas não importa. A partir do momento que você se torna consciente do desperdício dos recursos, do tempo, da vida, e se torna consciente dos equívocos e sinceramente se coloca na direção nova do chamado do Evangelho, que é o exercício concreto, manifestação concreta do reino de Deus nesse mundo, através das nossas ações, não através de elucubrações teóricas, mas de realidade concreta nas nossas relações profissionais, nas nossas relações familiares, nas nossas relações com os estranhos. Quando a gente começa a transformar, cuidar disso tudo nessa dimensão do Evangelho, é como se nós fôssemos o filho pródigo, nos colocando no caminho de volta.
A ação nessa direção é um passo no caminho de volta. Até o dia que nós vamos transcender a realidade da matéria física, deste corpo, da necessidade de estarmos encarnados num corpo físico, e alcançaremos a condição de espírito puro ou puro espírito. Não é? Completamente libertos da necessidade de experimentar as dificuldades desse mundo. Por quê? Porque aprendemos tudo que tínhamos para aprender com ela. Porque esse é o sentido da vida. O sentido das dificuldades que enfrentamos. Todas as dificuldades têm esse propósito de aprendizado, que é a tarefa do Pai, que é nos ensinar, né? Nos mostrar a direção. E como Deus faz para nos mostrar a direção? Pelas circunstâncias em que estamos vivendo. A gente não para observar o que nos acontece à volta. Percebam, as situações em que temos mais dificuldades, elas se repetem num ciclo fechado. Muda as pessoas, muda os lugares, mudam as circunstâncias, mas as questões a serem resolvidas são sempre as mesmas, enquanto a gente não venceu. Então, se eu tenho um problema com orgulho, todas as circunstâncias que me cercam vão afetar o quê? O meu orgulho. Até o dia que eu aprender a lição. Qual que é o antídoto do orgulho? Humildade. O antídoto da vaidade extremada, a simplicidade. O antídoto do egoísmo, a fraternidade. Né? Porque essa dimensão do Pai universal, faz com que nós nos olhemos a todos como irmãos. Como filhos do mesmo Pai. Para fechar, seu Anésio, eu preparei aqui uma homenagem a todos os pais que eu vou fazer na pessoa do senhor. E essa homenagem, ela envolve uma prece que o senhor gosta muito de declamar. Mas eu, como não aprendi ainda, não decorei ela ainda, eu vou pedir a licença para os amigos aqui para lê-la. Né? É uma prece psicografada por Chico. Ela está na obra Parnaso de Além Túmulo, a primeira obra do Chico. O espírito José Silvério Horta. O nome da prece se chama Oração. Né? E que tem a ver com... muitos aqui já conhecem, o senhor Anésio gosta sempre de recitá-la. Né? Vamos ver se eu vou conseguir pegar o ritmo aqui, a métrica, né? Certinho. Oração. Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, deste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura, amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacile nem erra, nos céus como em toda a terra, na luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, sobre o mundo de desterro, diante da vossa luz. Que seja a nossa ideal igreja, que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Assim seja. Bom domingo a todos.